Boa noite, pessoal. Tudo bem? Jesus abençoe a todos. Estamos de volta aqui, graças a Deus, né? Ficamos alguns dias aí meio gripados e depois tivemos uma dificuldade técnica aí, mas já resolvemos, né? Então vamos para o estudo, 20 horas. Vamos começar com uma prece, né? Então vamos todos elevarmos o pensamento, pensarmos em Jesus, mentalizarmos nosso mestre amado nos ajudando, nos envolvendo, nos amparando, com seus espíritos enviados do seu amor para iluminarem toda a terra, para estimular em nós o que temos de melhor, transformando-nos o interior, desfazendo as sombras e despertando a luz. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia que nós vivemos, por mais uma noite de estudos que ora iniciamos. Sempre uma bênção na nossa vida, podemos relembrar, podemos ler, podemos conversar, analisar, podemos ampliar a nossa consciência, desenvolver a nossa capacidade de abstração, preparando-nos através da fé, através do conhecimento e através do amor para a vida imortal, porque a vida é imortal. E nós precisamos despertar para a nossa realidade eterna. Ajuda, Senhor Jesus, todos os lares, abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco, abençoa todos os desencarnados que também se aproximam deste estudo. Que a tua luz alivie as dores desses nossos queridos irmãos, possa apaziguar suas emoções, possa tranquilizar seu interior e possa direcionar a sua caminhada agora na vida espiritual. Todos aqueles que estão na matéria também sofrendo, acamados, ou mesmo interiormente atormentados, que sejam amparados, Senhor, e que este estudo possa significar o início de uma melhora, o início de uma mudança para melhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Que a tua luz envolva todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Propósito de servir. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui todos os dias, né? De segunda a sexta-feira. De segunda nós temos o estudo do Livro dos Espíritos às 20 horas, de terça Os Mensageiros de André Luiz, também às 20 horas, de quarta-feira o livro Céu Azul do Espírito César Augusto Meleiro e a médium Célia Xavier de Camargo às 9 horas da manhã. De quinta nós temos Momentos de Saúde e de Consciência às 20 horas e de sexta Missionários da Luz às 20 horas. Hoje, como é sexta, nós temos então o estudo dos Missionários da Luz, né? 28º dia de estudo. Nós estamos terminando o capítulo 6, a oração. Tá? E só para a gente recordar, né, o André Luiz estava conversando com o espírito Alexandre, que é o instrutor dele neste livro, né? E eles acompanharam aquele rapaz que saiu da casa espírita após uma reunião de desenvolvimento mediúnico, mas ele ainda muito apegado às questões, aos conflitos na área sexual, aos maus hábitos na área sexual, frequentador de ambientes complicados nessa área, né? Ele acabou se ligando a muitas entidades viciadas no sexo, né? Atormentadas pelo desejo sexual, e muitas foram ajudadas e ficaram duas, muito ligadas a ele. E o André Luiz fala, ele é um paciente grave, como é que é o tratamento para ele, né? Questionou.
E aí o Alexandre, eles chegaram até a casa do rapaz, né? E chegando na casa do rapaz casado, a esposa esperando ele, né? A esposa já em casa, né? Já dormindo, né? Quando ele adentrou a casa, os espíritos que estavam acompanhando ele, os obsessores, dois obsessores, né? Acho que eram duas entidades femininas, se não me engano, não conseguiram adentrar o ambiente, né? Então aí o Alexandre já falou, você sabe, né, André, que ambientes onde se cultiva a oração cria barreiras magnéticas. Então aqui tem uma pessoa, que é a esposa dele, que tem um hábito constante da oração, né? Faz parte dos hábitos dela a oração reta, justa, né? E aí eles acompanharam, né, o rapaz que ele entrou no quarto dele e foi se acomodar lá na cama sem acordar a esposa, né? E aí eles bateram a porta do quarto, né? E a esposa dele, fora do corpo, veio atender. Sorridente, né? Já conhecia o Alexandre e tal. Então veio conversar, falou, olha, eu tenho deveres agora para fazer, né? Que era cuidar do marido dela, tinha acabado de chegar, né? Eu tenho deveres agora, mas por favor, né? Eu fico feliz com a presença de vocês. Não esqueçam de deixar os seus benefícios aqui. O Alexandre até se concentrou, acho que ficou talvez irradiando energias boas, né? Não sei exatamente. Mas daí o André Luiz conta que o rapaz foi deitando, foi se acomodando ali, né? Junto da esposa, né? Um quadro formoso, belo. E a esposa, espiritualmente, sentada na cama, né? O marido como que, né? No colo dela ali praticamente, né? E ela começou a orar. E a oração dela, né? Foi um fenômeno muito bonito, né? O André Luiz conta, né? A oração dela foi um fenômeno muito bonito, porque ele viu energias, ele viu ela se conectar com forças elevadas, né? E sair dela energias que iam adentrando o corpo do marido. Chispas de luzes assim iam saindo dela para o corpo do marido, justamente nas áreas que ele mais precisava, né? Então ia principalmente na área sexual, aquelas energias iam combatendo aqueles micro-organismos lá que estavam atormentando o rapaz, né? Porque a área sexual dele estava toda cheia de bacilos psíquicos, né? Estava obscura ali. E aí essas energias iam lutando contra essas entidades, esses micro-organismos aí, vampirizadores, né? Iam destruindo essas energias e harmonizando o rapaz. Então o rapaz foi ficando cada vez mais harmonioso, mais leve, mais feliz ali, em contato com a esposa e a esposa em oração. Então é um fenômeno muito bonito, né? Aí nós paramos nesse momento justamente, né? Aí o Alexandre falou, não tenha dúvida, prosseguiu o orientador, a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder, né? Então, a oração é o mais poderoso antídoto do vampirismo. Seja o vampirismo por que objeto tiver, por que problema for, né? Podemos ser vampirizados por vários tipos de vícios, de apegos, né? Em que nós temos similitude de desejos, de ambições com certos espíritos obsessores, né? Então, quando há essa sintonia em que nós nos locupletamos com o que eles oferecem, e eles também, né, com o que a gente oferece, então aí estabelece a obsessão e a vampirização de forças, né? E no caso do rapaz era mais a questão sexual, né? Mas a prece não é apenas movimento mecânico de lábios, né? Nós temos que mobilizar
nossa vontade, mobilizar o nosso desejo, né? O nosso querer, sinceramente, decididamente, né? Para que nós nos conectemos de fato às forças superiores e possamos irradiar e nos beneficiar dessa energia em todos os centros energéticos, em todas as células do perispírito e do corpo físico, né? E podemos ajudar também alguém dessa forma. À medida que nós vamos nos ajudando, nós vamos mais podendo ajudar os outros. Nós, harmonizados nos nossos centros energéticos, teremos mais condição de ajudar os outros a se harmonizarem. Por quê? Porque harmonizar centros energéticos significa harmonizar hábitos. Significa corrigir pensamentos, corrigir sentimentos, corrigir atitudes. Só assim que nós vamos equilibrando os centros energéticos. É um alinhamento, né, de pensamentos, sentimentos e atitudes, hábitos, né? Certo? Maria Lígia, pode falar na transmutação da energia sexual para a energia criativa e espiritual? Então, esse processo de melhoria, esse processo de melhoria, de ajustamento, ele requer um aproveitamento maior das forças que são gastas aleatoriamente na área sexual, aqui no caso, né, que a gente está estudando, essas forças poderosas que são mal baratadas e por isso se transformam em motivo de viciação, e aí os ladrões das forças aparecem, porque nós estamos descuidando delas, né? Desperdiçando, tá? Então nós vamos aprendendo a equilibrar o sexo, né? Na quantidade e na qualidade, vamos dizer assim, né? O como lidarmos, como é que a gente enxerga a questão sexual, a prática sexual, né? Em termos de quantidade e de qualidade, porque ambas as coisas interferem, né? Se a gente está falando de desperdício de forças, tudo que você concentra demais, você gasta muita energia naquilo, você vai tirar a energia de outras coisas e vai ficar muito fixado naquele ponto. Pode ser o estômago, com a comida, pode ser o sexo, pode ser as questões sentimentais. A pessoa fica o tempo todo em torno de questões sentimentais, gasta energia muito com sentimento no sentido negativo, né? Com emoções e sentimentos, desperdiça muito, né? Ok? Então, o equilíbrio, né? Então, o que a Maria Lígia perguntou tem a ver porque na economia energética nossa, que significa economia psíquica também, né? Na economia energética nossa, requer uma redistribuição de energia, não somente para a área sexual, mas para as outras áreas de uma forma mais equilibrada. Entendeu? Ok? Porque senão todo exagero, né, ele vai dar problema, né? Qualquer coisa que a gente exagerar, que a gente se fixar demais, ele vai se transformar num problema. Certo? Então, assim, nós vamos. Por exemplo, até nesse livro mesmo, se eu não me engano, Os Missionários da Luz, né? Ou em algum outro do André Luiz, né? Eu acho que é o Alexandre que fala, né? Ele fala assim: olha, não esperemos desenvolvimento mediúnico satisfatório sem disciplinamento das forças sexuais. Acho que ele fala isso num dos primeiros capítulos, se eu não me engano. Não esperemos desenvolvimentos psíquicos, né, satisfatórios sem o equilíbrio das forças sexuais. Por quê? Porque as energias elas vão ascendendo. Ascendendo é subindo, né? Ascensão, né? Elas vão ascendendo da base da coluna, da região sacral, né? Para o alto, ativando os centros energéticos. Até o último centro, que é o centro da coroa, o centro coronário.
né? Que seria o centro onde nós abrimos ali o lótus de 1000 pétalas, né? Simbolicamente falando, que é essa antena parabólica aqui de conexão com o alto. Só que tem que ter um certo excedente de energias. Se a gente gasta tudo com sexo e estômago, né? Na nossa economia energética, nós não vamos ter energia suficiente para ativarmos os centros superiores de forma suficiente. Tá? Ok, pessoal? Tranquilo aí? Tá? Então, é preciso esse equilíbrio de todos os centros energéticos, né? Isso requer uma vida com hábitos equilibrados. Requer um sentido existencial, prioridades, valores, né? Para que a gente ajuste a nossa vida de uma forma equilibrada e consiga administrar as energias de uma forma criativa. As forças sexuais, os espíritos falam que são forças plásticas. Plástica não de plástico, mas são forças que têm uma plasticidade. São forças criativas, são forças criadoras. Né? Eu já falei um pouco sobre isso. Né? No campo material, genital, ele cria corpos. A gente reproduz, né? A gente reproduz através dessas forças sexuais da alma. Né? Cria corpos. Né? No campo sentimental, cria sentimentos, cria vínculos. No campo da palavra, cria através da palavra. Quanto a gente pode criar, quanto a gente pode destruir também, né? Mas quanto a gente pode criar pelo magnetismo dessas forças sexuais, né? Transmutadas, né? Agora através da palavra. No campo mental, essas mesmas forças podem ser utilizadas para a plasticidade dos pensamentos, criando formas pensamento, elaborações mentais elevadas. No campo da conexão com o alto, essas forças podem criar obras mediúnicas. Entendeu? Podem criar, no caso do Chico, criaram livros. Centenas de livros. São criações dessa mesma força sublimada, ativando as regiões do centro coronário. Entendeu? Até o Emmanuel fala, né? As forças ativas do Emmanuel, encontrando as forças passivas do Chico Xavier, tiveram como filhos, vamos dizer assim, né? De uma maneira interessante, né? As obras mediúnicas. Não só do Emmanuel, né? Tantos espíritos escreveram através do Chico, né? Mas o espírito que vem escrever é uma força ativa. O médium é uma força passiva. Então você junta essas duas polaridades e você tem uma fecundação psíquica. E aí você tem obras que nasceram dessa fecundação psíquica. É assim que eles explicam, né? Irradiar energias através do passe. São formas de você canalizar as forças sexuais da alma, que são forças muito importantes, muito poderosas, para propósitos elevados, gerando saúde em nós e gerando saúde, distribuindo alegria, saúde, né? E harmonia com todos que estão ao nosso redor. Certo? Ok? Então vamos lá, né? Vamos continuar. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. A criatura que ora, né? A criatura que ora. Quando nós nos afeiçoamos ao hábito de orar, nós estamos mobilizando
Nós estamos ativando as nossas próprias forças, né? Para realizarmos trabalhos de inexprimível significação. Quando a gente se eleva através da oração e ativa as próprias forças, dando um sentido muito positivo ao que estamos fazendo, pessoal, nós criamos vida, nós criamos para a eternidade. Passamos a criar não apenas para o aqui e agora, para o imediatismo humano, mas a gente passa a criar, a trabalhar, a produzir para a eternidade, gerando efeitos para a eternidade. É maravilhoso isso, né? Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas. Então tem muita coisa que a gente nem sabia que era possível a nós e ao que quer que seja, né? Mas a oração ela vai despertando o Deus em nós, vai despertando os potenciais divinos, revelando, né? Como o André Luiz fala, revela a nossa origem divina. Na verdade, foi o Alexandre que falou aqui, né? Revela a nossa origem divina. Revela o Deus em nós. Né? Revela a luz que se expande do nosso interior. O potencial divino que todos temos. Né? E coloca-nos em contato com as fontes superiores. Então, olha que beleza, né? E aí a gente se refaz psiquicamente, emocionalmente, a gente se reabastece, a gente encontra significados novos para a nossa vida, a gente desperta para coisas que a gente não estava percebendo. Né? Os espíritos associam muito a oração a autoconhecimento. Através desse diálogo profundo com as forças superiores, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, nosso espírito protetor. Né? Quando nós oramos e elevamos o pensamento, nós estamos realizando um trabalho profundo de autopercepção, de autoconhecimento, de autoobservação, de autoexpressão. Nós estamos analisando aqui o que eu preciso, o que eu estou sentindo, né? O que eu estou almejando. Tudo isso a gente elabora na hora de uma prece. E a gente coloca para o Criador. E obtém a divina resposta. Né? E obtém a divina resposta. Certo? Então, é bem importante, né, pessoal? Isso é muito importante para a gente superar depressões, para a gente equilibrar o sistema nervoso. Com o tempo, a gente pode chegar a diminuir medicamentos, pode chegar a diminuir tratamentos, né? Dependendo do caso, né? Dependendo da situação, não quer dizer que a gente vai parar de uma hora para outra com remédio, com tratamento, mas o uso conjugado da oração vai ajudar até para que o remédio funcione melhor, até para que os tratamentos funcionem melhor, inclusive o tratamento espiritual que a gente está fazendo na casa espírita. Né? Então, excelente tratamento, o tratamento da oração. Né? E a gente não precisa pagar nada, não gasta nada, só precisa de disciplina, boa vontade, né? E exercício, né? De oração. Tá? Ok? Então vamos lá. Dentro dessa realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Né? Ó, dentro dessa realização, a realização, né, da oração, né, o espírito, que somos todos nós, né, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Né? Se você acha que você não pode nada, aí você pede para os outros orarem para você, porque a sua oração não passa do teto. Aquelas conversas que a pessoa fica falando, minha oração não passa do teto, minha oração não sei o quê. Aí pede para os outros orarem para ela, porque ela acha que a oração dela não funciona. Isso é conversa fiada, pessoal. Né?
Não tem problema os outros orarem por nós, né? Mas vamos também começar a ativar as nossas forças, porque nós precisamos começar a orar por nós. Nós precisamos começar a orar por nós, acreditar mais. O que nós estamos falando aqui é para nós acreditarmos mais no poder que todos temos, no potencial divino que todos possuímos, né? E utilizarmos, ativarmos, ao invés de eu ficar terceirizando oração, né? Terceirizando, pedindo para os outros fazerem por mim. Por que que eu não faço por mim? Né? Então vamos, em primeiro lugar, nós fazermos por nós. É o que mais funciona. Tá? Certo, pessoal? Então, todos nós podemos emitir raios de espantoso poder. Mesmo que você não veja. Mesmo que você ache que não está chegando nem no teto, que não está passando, que não está alcançando, tem que acreditar, né, Deise? Tem mais fé, é verdade. Tá? Então começa daí, é um exercício de fé, né? É um exercício de fé, acima de tudo, né? E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos. Né? Quer dizer, ele está dizendo para o André Luiz, André, mesmo as formas inferiores da Terra, qualquer organismo na Terra, qualquer ser, qualquer micro-organismo recebe, se alimenta quase integralmente de raios. Não se alimenta do Sol, não se alimenta de raios do Sol, né? E também raios espirituais invisíveis a nós, né? A natureza, mas que chegam até a natureza toda, né? Toda ela, inclusive a gente, né? Certo? Tá? Então, todo mundo, todos nós aqui na Terra, nos beneficiamos de raios. Nós somos o tempo todo agraciados por um contingente de energias. Nós estamos mergulhados no oceano de energias o tempo todo, tá? Aqui ele continua dizendo, né? Ó, descem sobre a fronte humana, né? Em cada minuto, bilhões de raios cósmicos. Gente, nós estamos. O planeta Terra é uma nave, né? Está viajando, é um orbe, um planeta, né? Que está viajando no espaço. A gente fala uma nave, né? Que está viajando no espaço, levando todos nós lá. Estamos viajando em meio ao sistema solar, da Via Láctea e tal, né? Que é a nossa galáxia. E nós somos bombardeados, nós somos atingidos o tempo todo por bilhões de raios cósmicos. Atravessam a Terra, passam por nosso planeta, por nós. Estamos mergulhados num monte de raios cósmicos, né? Oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra. Quer dizer, a gente recebe bilhões de raios de sóis, de planetas, né? De estrelas que estão muito distantes de nós, mas a gente recebe esses raios, chegam até nós. Essas energias, né? Nos alimentam de certo modo, né? Sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Interessante quando você pega hertz, né? Ciclos por segundo, né? Então você encontra as frequências, né? É muito interessante. Uma vez eu fiz uma tabela, didaticamente, num dos cursos que eu dei, palestra, não lembro, em que colocava os hertz, né, e as frequências, né? É muito interessante, né? As frequências das cores, as frequências dos sons, as frequências caloríficas, micro-ondas, ultrassons, frequências de rádio, frequências de TV, de internet, energia gravífica, de gravidade, energia radioativa. Então, tudo isso você tem faixas conforme o tipo de vibração, conforme o tipo de onda. Isso pode ser medido em hertz, em ciclos por segundo, né?
Então, a energia sonora, até o nosso coração. Nosso coração bate quase que um ciclo por segundo, né? Quase que um ciclo por segundo. O nosso cérebro tem os níveis alfa, delta, gama, beta, né? Que são as frequências, né, de ciclos por segundo. Então, eu fiz uma tabela uma vez que tinha toda né, desde o mais baixo, né, começa ali pelo nosso coração, tum, 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 né? São ciclos por segundo, né? Até as frequências mais elevadas, né? Então, são ondas, são energias. Aqui ele falou das energias caloríficas, os raios solares, a luz, né? Tudo isso, pessoal, chega até a gente. Todo esse conjunto de energias maravilhoso chega até nós, né? Passa por nós, nos alimenta de algum modo, né? Tá? Os raios gama provenientes do elemento rádio, eu falei das energias radioativas, né? Então, eles emitem energias, determinadas frequências, né? Os raios gama é um dos tipos dele. Provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, na Terra, no solo, e os de várias expressões emitidos pela água. A água também emite energia, os metais, né? Alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. Olha que interessante, né? Então, nós recebemos, no sentido de baixo para cima, nós recebemos energias dessas radioativas, eh, recebemos energias da água, energias da terra, energias dos metais, né? Que chegam até nós, de baixo para cima, ou de baixo para cima, né? Certo? Maria Lígia, somos grandes manipuladores dessa energia, precisamos aprender a controlar todo esse poder. Exatamente, é. Nós estamos mergulhados no oceano de forças que nós utilizamos e metabolizamos essas forças e emitimos a nossa própria energia com a frequência que nós conseguimos emitir, tá? Então, de baixo para cima a gente viu aqui. Em sentido horizontal, a gente viu de baixo para cima, né? Agora, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, as árvores, por exemplo, né? Pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Então, aqui na Terra, no sentido horizontal, a gente recebe a energia das árvores, das plantas, a gente recebe energia dos animais, a gente troca energia com os animais e a gente troca energia com os seres humanos. Então nós estamos o tempo todo permutando forças, né, nesse sentido horizontal também, tá? A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo, né? Então ele falou já das energias que chegam até a gente, das estrelas, né? Já falou das energias que vêm de baixo para cima e falou das energias que vêm no sentido lateral, no sentido horizontal. Tá vendo? Vem energia de todo lado, né? E a gente fala assim, ai, tô tão sem energia, tô tão sem energia, tô tão sem força, não é? É engraçado, né? A gente recebe tanta energia, né? E a gente ainda fica, ah, tô tão sem energia, tô tão. Mas é lógico, né? É que a gente tá dizendo outra coisa, né? Às vezes a gente tá cansado, tá, né? Tá sem ânimo, sem vontade, né? Tem um componente emocional forte aí, né? Mas é interessante de pensar, né? Nós estamos envoltos em tanta energia, em tanta força divina. Por que que nós vivemos às vezes em precariedade energeticamente? Por isso que Jesus falou: brilhai a vossa luz. Você recebe tanta energia, brilhe a vossa luz. Aproveite a energia que você recebe. Porque acaba sendo sugado, né, Edna? Acaba sendo sugado
pelos maus hábitos, por preocupações descabidas, por tensões sem propósito, né? Fixações problemáticas, vícios, que vão drenando a nossa energia, que vão roubando a nossa energia, né? Entendeu? Gerando a doença, gerando, né, todos os problemas que a gente vive, né? Certo? Então, o Alexandre continuou, né? Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Né? Quer dizer, nesse círculo de permuta incessante, porque a gente está mergulhado nesse oceano de energias, né? Os raios divinos expedidos pela oração, porque ele está diferenciando aqui a energia da oração, a gente acessa e a gente sintoniza, né, com esses raios divinos, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Quer dizer, faz tanto bem para nós quando nós nos tornamos esse fulcro de emissão desses raios divinos, pela nossa conexão com as forças divinas, né? E faz bem, quer dizer, faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma, para a iluminação da nossa consciência e ajuda as pessoas também. Para quem a gente ora, né? Entendeu? Então tem essa ajuda de fora para dentro. A gente tem falado, né? Mas o Alexandre chamou a nossa atenção, que nós precisamos aprender a cura de dentro para fora. Isso vai ser um ponto importante aqui hoje no nosso estudo, até o final aqui do capítulo, né? Que a gente vai terminar hoje, tá? Por isso que esse exercício de oração é bom a gente não ficar terceirizando para os outros, não. Embora possamos orar uns pelos outros, não tem problema, é bom. É bom exercitarmos a caridade uns pelos outros, não tem problema. Mas, acima de tudo, lembrarmos de nós exercitarmos a oração. Tá? Então vamos lá? Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. Por quê? Porque toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, né? Que dá vida. Porque é expressão do Deus em nós, é expressão do self, é conexão com o self. O Deus em nós é o Criador em nós. Então, quando nós lançamos mão dessa força, nós estamos mobilizando um magnetismo criador. Nós estamos sendo co-criadores com Deus, num plano menor, logicamente, né? Estamos utilizando o magnetismo criador divino que nós podemos utilizar, que dá vida primeiro para nós e também para o bichinho nosso em casa, para a planta, né? Você pode aplicar passe, você pode orar e aplicar passe nas plantinhas, nos bichinhos, no seu filho, na sua filha, nos avós, no pai, mãe, no marido, na esposa, certo? Ok? Né? Então isso renova a vida, isso devolve a vida àquele que está meio chateado, acabrunhado, meio, né, desenergizado. Tá? É uma energia vivificante. O espírito, o espírito criador lá do Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, através do Divaldo, né? Um livro muito bonito chamado Impermanência e Imortalidade, né? Então ele fala que as nossas energias, elas não são apenas energias, ondas, elas levam a informação da saúde.
São energias informativas. Quando você está aplicando um passe em alguém, você não está só emitindo energia. A gente vê energia como se fosse uma coisa apenas física, mecânica, uma coisa apenas, né, material, vamos pensar, né? Mas, acima de tudo, é uma ideia que você está transmitindo. Aquelas energias elas estão carreando o seu pensamento de saúde. Então, aquela energia é uma energia informativa. Ela está levando essas frequências, a frequência da saúde às pessoas. A imagem da saúde que você está mentalizando. Você está imaginando a pessoa curada, você está imaginando a pessoa feliz, você está imaginando a pessoa iluminada, você está imaginando, né, que ela está bem. E essa energia informativa ela está chegando até as células do paciente, ela está chegando até o perispírito do paciente, até a mente do paciente que está recebendo essa energia, essa informação da saúde, essa informação da energia, da alegria, essa informação da fé. A fé, ela se comunica, ela se contagia. O amor se contagia. Não é só as coisas ruins que se contagiam, não. As coisas ruins são muito contagiosas. Mas as coisas boas também são. Extremamente irradiantes. A alegria, a paz, ela se comunica. Ok, pessoal? A energia, ela leva essa informação da paz. Ela leva a informação da fé. Aí a pessoa sai com mais fé do passe. Ela sai acreditando mais. Realmente. Entendeu? Não é um efeito placebo, não é um efeito sugestivo, né? Sendo sugestivo já é muito bom, mas eu quero dizer, é alguma coisa real, num sentido físico, no sentido de informação que nós irradiamos, né? Carlos Torres Pastorino, né? Então. Certo, pessoal? Tá? Então, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva oração, com o devido equilíbrio do sentimento, tá? Transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. Por que com o devido equilíbrio do sentimento? Porque se a gente faz a prece de uma forma desesperada, de uma forma aflita, de uma forma exigente, nós não estamos fazendo a prece com o devido equilíbrio do sentimento. Estamos fazendo a prece querendo impor a Deus a nossa vontade. Não é uma oração correta. Certo? O devido equilíbrio do sentimento é quando a gente adiciona de fato a fé à nossa prece. Quando a gente adiciona a gratidão, quando a gente adiciona o nosso pedido sim, mas com plena e absoluta confiança em Deus, que a vontade divina será cumprida conforme o que for melhor para mim, conforme o meu merecimento, conforme o que for mais adequado para mim, entendeu? Então, com devido equilíbrio do sentimento, né? Então, isso ajuda a nossa sintonia, né, com o divino, certo? Então, a gente, nesse exercício, aprendendo a orar, mobilizando a sinceridade, né, José Francisco? Mobilizando a sinceridade, a nossa intenção profunda, verdadeira, né? Quando a gente mobiliza isso tudo, e nós vamos gradativamente nos transformando em foco irradiante de energias da divindade. Por quê? Porque nós estamos nos alinhando cada vez mais precisamente à frequência cósmica, a frequência com a consciência cósmica, com Deus, com as forças superiores, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, com todo mundo que está sintonizado nessa frequência superior. A oração reta, a oração sincera, fervorosa, né? Que acredita de fato, que confia, né? Então, quando nós sintonizamos nessa forma correta,
nós vamos nos tornando cada vez mais focos irradiantes das energias divinas. Porque a nossa sintonia é como se a gente fosse o dial lá, a gente fosse sintonia fina, né? A gente vai fazendo aquela sintonia fina, né? Certo? Nós vamos afinando mais a sintonia para pegar direitinho a coisa. Para não ficar aqueles chuviscos, né? Então a gente vai sintonizando ali vai pegando na veia. Ai, ai. Ah, Jesus, se fazemos oração sem imaginar a pessoa curada, a oração tem força? Tem. Eu tô falando, são modos de você mentalizar, são modos de você sintonizar, né? Mas você pode imaginar que você está iluminado e que você está irradiando luz, você está irradiando amor. Essa energia está chegando até a pessoa que você pretende ajudar, como é essa energia amorosa, essa energia curativa, essa energia tranquilizadora, estimuladora, conforme que a pessoa precisar. Ela vai receber do jeito que ela precisar. Porque os espíritos amigos sabem melhor o que ela precisa. Então eles vão manipular as energias que você está doando com amor, mesmo que não esteja mentalizando a cura da pessoa. Mas você está pensando positivo, está lá pedindo a Deus, está lá cantando uma música bonita e vibrando amor. Essa energia está chegando. Vai ser útil, vai ajudar, viu? Com toda certeza. Está pensando em flores, um ambiente florido, né? Um ambiente iluminado e você irradiando essa luz e sentindo esse perfume maravilhoso dessa energia da natureza. Você está lá vibrando super elevado e irradiando amor, irradiando energias curativas, tá? Então são formas diferentes, né? Cada um se sente melhor de um determinado modo, né? Alguns preferem cantando, né? Intimamente cantando uma música bonita, né? Uma música de ordem que eleva o sentimento. Outros preferem mentalizado, outros preferem, tá? Então, cada um vai achando a forma que melhor lhe serve, né? As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Né? Porque o rapaz está ali recebendo o benefício da esposa. A esposa tem ascendência sobre ele. É um espírito superior a ele, num sentido evolutivo. Ninguém é melhor do que ninguém, essencialmente, que somos todos filhos do mesmo pai, criados com os mesmos potenciais, né? E cada um vai seguindo caminhos individuais. Mas ela está no momento melhor, mais evoluída do que ele. Ele está um pouco mais atrasado, né? Então ela pode mais ajudá-lo. Está ajudando. Toda noite ele chega lá meio atrapalhado, ela está lá orando, pedindo, tratando ele, dando aquele reforço ali, né, de energias para que ele se equilibre, para que ele tenha uma boa noite, para que ele possa desprender do corpo, receber boas instruções, estar com ela espiritualmente, assistirem palestras, ajudarem pessoas e voltar para o corpo com propósitos diferentes, com uma vontade diferente de melhorar, de ser feliz, de mudar os hábitos. Ela está trabalhando para isso. Qualquer pessoa do bem trabalharia para isso, para libertá-lo dessa viciação que ele tem na área sexual, né? Aí o André Luiz pergunta: bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Uma pergunta bem interessante do André Luiz, né? Bem interessante, bem oportuna, né? Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília, que é a esposa dele, né? É valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível
dos seus esforços individuais. Vocês estão entendendo? Ele está querendo dizer que ele está recebendo a ajuda da esposa. O potencial que ele recebe de energias é do potencial da esposa. É conquista dela. Porque ela aprendeu a equilibrar os centros energéticos dela através das disciplinas dela, através do burilamento íntimo, dos pensamentos dela, dos sentimentos dela, da libertação dela. Ela conseguiu fazer isso com ela. E ele colhe benefícios por ela amá-lo muito, né? Porque ela o ama muito e quer ajudá-lo. Mas o potencial que ele está recebendo de energias vem dela. Ela que é o fulcro irradiador. Não é ele. Vocês entendem a diferença? Percebe a diferença? A Deise, ele tem que fazer a parte dele, exatamente, Deise. Aí que tá o X da questão. Entendeu? Ele está se beneficiando dela. Por quanto tempo? Por quanto tempo Deus nos permite nos beneficiarmos de pessoas, de certas instituições, de certos trabalhos, de certos grupos, de certas. Por quanto tempo a gente fica sendo beneficiado? Por quanto tempo a gente vai poder ter o benefício de certa pessoa na nossa vida? Por quanto tempo? Nós não sabemos. Porque é algo de fora que posso ter agora e daqui a pouco posso não ter. Entendeu? Vamos lá? Nós vamos terminar. Falta pouquinho aqui, pessoal. Falta pouquinho. Tá? Significa para ele, o Alexandre continuando aqui, né? Significa para ele, entre aspas, o acréscimo de misericórdia. É um plus. Ele está tendo um plus. Né? Nós também devemos ter os nossos plus aí, conforme o nosso merecimento, conforme vocês disseram aí, né? Cada um dentro do quadro de méritos e deméritos, né? Que a gente tem, né? Os nossos esforços e tal. Quem nos ame, a quem a gente já fez bem no passado, que hoje tem né, gratidão por nós. Então a gente recebe ajuda das pessoas, a gente ajuda as pessoas também, né? Então, essa ajuda dela para ele significa o acréscimo de misericórdia que ele está recebendo. Quer dizer, uma ajudinha a mais que ele está recebendo. Que Deus está permitindo, né? Que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio da sua personalidade, através do trabalho próprio. Então, ele está recebendo um plus aí, mas é de fora para dentro. Ele pode aproveitar a presença da esposa, aproveitar os estímulos da esposa, aproveitar a elevação da esposa e falar, ó, quer saber? Tô com uma pessoa super especial, super legal aqui, super elevada, né? Eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho para estudar junto com ela, para orar junto com ela, para acompanhá-la no trabalho de caridade, para acompanhar a reunião mediúnica, seja o que for, estou aqui falando aleatoriamente, né? Quer saber? Eu vou aproveitar isso aqui, porque eu tenho que valorizar isso aqui. Porque hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Então, enquanto eu tiver, deixa eu aproveitar o máximo, né? Deixa eu aproveitar o máximo da presença da pessoa, entendeu? Aí a gente estaria entendendo de fato o que são essas oportunidades na nossa vida, o que são de fato essas pessoas na nossa vida, né? Aí a gente demonstraria entendimento de fato. Para quê? Para anexar os benefícios que eu estou recebendo, anexar ao meu patrimônio pessoal, através das minhas conquistas, do meu desenvolvimento, mas com o estímulo dela, né? Aproveitando os estímulos dela. Porque ela poderia ser uma pessoa totalmente difícil, contrária, problemática, que me causasse mais dificuldade. Mas ela é boa. A Cecília aqui, ela está aqui ajudando. Então deixa eu aproveitar a presença dela, deixa eu tentar me alinhar,
me disciplinar, né? Certo? Através do meu trabalho próprio, né? Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Isso aqui é uma frase muito boa, porque às vezes as pessoas confundem, né? A gente receber a ajuda do bem não significa que a gente já é bom. Significa apenas que a gente está recebendo a ajuda do bem. Não significa que nós somos especiais, que nós somos agraciados. Não, significa apenas que nós estamos recebendo a ajuda do bem. Para quê? Para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se iluminar, para que a gente possa vir a ser realmente bom, desenvolver a bondade, desenvolver o amor. Vocês entendem? É bem importante isso aqui. O fato da gente receber o auxílio do bem não quer dizer que nós já sejamos bons. A gente recebe a ajuda do bem porque o bem ajuda mesmo. Porque o bem é bondoso, caridoso. O bem, né? Renuncia muita coisa para ajudar. E aí a gente recebe ajuda. Mas para a gente aproveitar essa ajuda e transformar em crescimento pessoal, aí é o nosso esforço pessoal. Ah, mas eu vou na casa espírita, eu sou trabalhador da casa. O fato de você ser trabalhador não quer dizer que você já é bom. Quer dizer que você está tendo uma oportunidade para se melhorar. Vamos dizer assim, né? Você entende? O fato de ter a carteirinha do centro, né? Eu tô falando carteirinha do centro, nem tem a carteirinha do centro, mas eu tô brincando, né? O fato da gente ter a carteirinha do centro não quer dizer que a gente é bom, mas que a gente está ganhando uma oportunidade para tentar se melhorar. Certo? Nós somos candidatos a beneficiários, né? Então nós precisamos movimentar os nossos potenciais para que realmente a gente aproveite as oportunidades do estudo aqui, do estudo na casa espírita, do evangelho no lar, né? Da convivência com as pessoas que nos ajudam, né? As pessoas que precisam de nós também nos ajudam, porque nos dão oportunidade de prestar algum benefício também, né? Ninguém é tão bom que não precisa de ajuda de alguém, ninguém é tão necessitado que não possa ajudar também, né? Então tem os dois lados, né? Certo, pessoal? Daí para terminar, tem o último parágrafo aqui, né? O Alexandre, né? Terminando aqui. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe. Porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida. Aí, conforme a vontade de Deus, né? Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter, né? Toda cooperação exterior pode ser interrompida. E cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo, né? Aí volta aquele conceito de tornarmos-nos médicos de nós mesmos, né? A saúde integral nós vamos conquistar aos pés da própria criatura, de nós mesmos, né? Nós vamos conquistar aos pés de nós mesmos, nós vamos conquistar no alto encontro, né? Vamos precisar sim dos médicos, dos tratamentos, tudo, nós vamos precisar de tudo que, né? Mas a cura profunda, ela deverá ser feita por nós, com os estímulos, aproveitando os estímulos exteriores. Mas para que nós interiormente possamos detectar o self e desenvolver o self. Detectar o reino de Deus em nós e fazer crescer esse Deus em nós. Tá? Somente assim é que a gente vai conquistar, né, o equilíbrio pleno, a saúde plena que todos nós precisamos, a felicidade, né, a plenitude, tá? Certo? Ok? Por isso que Jesus falava, né, vai e não tornes a pecar, né, para que não vos aconteça coisa pior, porque eu estou ajudando de fora. Se toda ajuda de fora você tem hoje, amanhã você pode não ter.
Então, o benefício que eu estou te dando, você pode perder de novo, se você não mudar de dentro para fora. Né? Você vê Jesus, que era Jesus, né? Ele alertava para isso, né? Porque a gente poderia pensar, Jesus ele vai curar a pessoa, né? Se a pessoa aceitar as orientações dele, as mudanças de dentro para fora, né? Se a pessoa aderir à mensagem de Jesus, ela faz a cura profunda. Ela vai se curando profundamente, né? Mas se ela só receber a cura do corpo, mas não se permitir a mudança do interior, aí daqui a pouco ela está de novo precisando de ajuda, tá? Então, certo? Vamos finalizar então, pessoal. A Ângela colocou, né? Como Joana de Anjos fala, que temos que destruir o inimigo dentro de nós, né? E aí teremos uma saúde moral, né? Exatamente, é. Desfazer a sombra, né? Iluminar a sombra interior, né? Temos luz e temos sombra, temos que iluminar, fazer a luz se expandir, né? Desfazendo a sombra, né? Então, essa é a nossa saga, nossa trajetória aí, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, agradecendo essas informações que nunca passam, que nunca perdem a atualidade, estão sempre atualíssimas, muito necessárias a cada um de nós, lembrando-nos dos nossos, das nossas possibilidades eternas, imortais, e do Deus em nós, para que nós não caiamos na baixa autoestima, não caiamos na autossabotagem, não caiamos nas tristezas sem fim, não caiamos no desespero, mas possamos nos levantar na fé, possamos nos sustentar na compreensão profunda, possamos nos orientar na luz divina, nos ensinamentos de Jesus, dos bons espíritos, saibamos exercitar a autovisão, a autopercepção do Deus em nós, descortinando um horizonte luminoso, um horizonte positivo que nos acena de dentro para fora, com possibilidades de realização infinitas. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado aos bons espíritos. Muito obrigado a todos aqueles que nos auxiliam nesses estudos. Somos muito gratos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje. Finalizamos mais um capítulo, né? Semana que vem, nesse mesmo horário, a gente continua os missionários, né? E segunda-feira a gente pega o Livro dos Espíritos de novo, tá bom? Então, um excelente final de semana. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.